Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vocês podem ver que a tia está mostrando aqui a imagem do livro de vocês, de Geografia. Nessa aula de Geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre a região Sudeste, tá? O que eu quero que vocês registrem primeiramente? Lá no caderno de Geografia, vocês vão colocar a data de hoje e vão colocar leitura das páginas 89 até a página de número 92, tá? A tia vai explicar sobre a região Sudeste e vocês vão fazer, assim que encerrar a aula, a resolução, né, da leitura dessas páginas registradas no caderno, tá? Página 89 até a página de número 92. O que eu posso falar primeiramente? A gente tem que lembrar que a região Sudeste, né, ela é uma região que ela é formada por 4 estados, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Capital do Espírito Santo vai ser Vitória, de Minas Gerais vai ser Belo Horizonte, do Rio de Janeiro vai ser Rio de Janeiro e de São Paulo vai ser São Paulo, tá? A região Sudeste, né, ela vai ocupar um território de 924.511 quilômetros quadrados, ou seja, esse é o tamanho dela, tá? Ela vai ser uma região que vai ocupar apenas 11% do território do nosso país, tá? Ela está dividido então, esse território está dividido em quê? Em 4 partes, em 4 estados, tá? A região Sudeste, ela tem, em relação às características, suas características físicas, ou seja, em relação ao seu relevo, em relação à sua hidrografia, em relação à sua vegetação e em relação ao clima. Primeiramente, sobre o relevo, nós podemos dizer que ela é uma área, né, é um território, né, uma região onde tem um relevo bastante diversificado, ou seja, bastante variado. Só que esse relevo ele vai se destacar para as planícies, as serras e as chapadas, tá? É diversificado, tendo destaque nessas 3 formas de relevo, tá? Nessa região, né, a gente pode encontrar áreas, né, que são chamadas, né, áreas bem comuns que são chamadas de baixadas, né? Principalmente como a gente tem aqui, ó, na Baixada Santista, no estado de São Paulo, tá? Nós vamos ter também a Chapada, né, do Rio São Francisco, que é onde aparece, é uma área que é bem comum da região Centro-Oeste, né? Nessa área também da região Centro-Oeste, a gente pode encontrar também o que? As depressões, né? Onde nós temos a depressão sertaneja de São Paulo, né? Se nós observarmos aqui, ó, o mapa, tá? Do relevo da região Sudeste, nós vamos ver aqui, ó, que nós temos os planaltos, nós temos a depressão e nós temos as planícies. Vocês vão perceber que, ó, na maior parte, que essa parte no mapa de vocês que tá na cor marrom, né? É a área onde são encontradas o que? As depressões. Logo aqui com esse tom mais de bege, né? Essa área e essa área, vocês vão ver que tá enumerado, né? Número 5 e número 6. Aí tem o nome dos tipos de depressões, das planícies, dos planaltos, tá? Nós temos o que? Os planaltos. E essa faixa aqui, ó, que tá bem no litoral da região Sudeste, nós temos as áreas que formam o que? As planícies, tá? Então, nós vamos ter, ó, no número 1 no mapa representa planaltos e serras do leste e do sudeste. Depois nós temos na número 2, planaltos e serras do Goiás e Minas. Na 3 nós temos os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. No 4 nós temos o planalto das chapadas da bacia Paraíba. Na 5 nós temos as depressões sertanejas de São Francisco. Na 8 nós temos a área de relevo que é depressão periférica da borda leste da bacia Paraná. E 7 nós temos as planícies litorâneas, né? Então são as planícies que estão situadas no litoral da região Sudeste, tá? Lá mais à frente, aqui, ó, nós podemos ver, né, o mapa que está relacionado
a hidrografia da região sudeste, né? Nós vamos ver que na região sudeste nós temos, nessa área alaranjada, nós temos a bacia São Francisco, a bacia do São Francisco. Nessa parte amarela aqui nós temos a bacia do Paraná. E essa parte verde nós temos a bacia do leste e do sul, tá? Essas bacias, né, que alimentam a região sudeste, são formadas principalmente por rios de planalto, ou seja, são rios que são utilizados, né, para produção de energia, tá? Porque como eles são rios mais altos, eles vão ter queda d'águas, né? Então essas quedas d'água, a força dessas quedas d'água são utilizadas para a produção de energia nas usinas hidrelétricas, tá? Nessas bacias, como a tia disse, destaca a bacia São Francisco, a bacia Paraná e a bacia leste do sudeste, ok? Em relação ao clima, vamos ver o mapa aqui do clima da região sudeste. Nós temos nessa região o clima semiárido, que representa essa área aqui verde, né? Que pega uma parte aqui, ó, uma parte desse território do estado de Minas Gerais, né? Nós temos também o clima tropical continental, que vai pegar bem essa área aqui, ó, do estado de Minas Gerais e um pedacinho de São Paulo. Nós temos o clima subtropical, que vai pegar aqui, ó, um pedacinho da área do estado de São Paulo. Nós vamos ter o clima tropical úmido ou litorâneo, que vai pegar bem o litoral aqui, ó, no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. Nós vamos ter o clima tropical de altitude, que essa aqui está representada com a cor roxa, que vai abranger território de Minas Gerais, território do Rio de Janeiro, São Paulo e também o Espírito Santo. Então, o clima tropical de altitude, ele vai compreender pedaços, né, faixas de terra, dos 4 estados que compõem a região sudeste, ok? Os climas, só que o clima que vai predominar, ou seja, o clima que vai estar em maior parte da região sudeste, vai ser o clima tropical continental, né, que é essa parte que está de laranjado, que você pode perceber que ele está na maior parte dos territórios, e também vai ter o tropical de altitude, que é justamente essa parte roxa, né? Então, esses são os 2 climas que vão estar na maior parte dos estados que compõem a região sudeste, né? Como característica desse clima, né, a gente pode dizer que eles vão variar muito em relação à temperatura e vai ter uma variação muito grande em relação à umidade, tá? Onde a característica mais marcante, né, dos climas da região sudeste é a forte influência que eles têm em relação ao relevo, na temperatura e também nas chuvas, né? Nessa região, né, onde nas áreas que forem mais baixas, ou seja, as áreas que forem mais próximas aqui, ó, ao litoral, né, onde nós temos o clima tropical úmido ou litorâneo, né, as temperaturas elas vão ser mais altas, enquanto as áreas com relevo mais elevado vão apresentar as temperaturas mais baixas. Então, nessa região vai ter áreas onde o clima vai ser muito quente e em outras áreas nós já vamos encontrar onde o clima já vai ser o quê? Mais frio, vai ter temperaturas mais baixas, tá? O relevo dessa região, ele é responsável ainda pelo aquilo que nós chamamos, que é um fenômeno chamado de chuvas orográficas, tá? O que são essas chuvas orográficas? São chuvas que ocorrem quando o vento, né, o vento marítimo, o vento que vem do mar, né, vão tentar ultrapassar os relevos dessa região, né, que formam uma espécie de barreira. Aí esses ventos vão eles vão se resfriando, né? Vão se condensar e vão acabar formando o quê? As chuvas. Então vai vir aqui, ó, tá vendo essa região aqui que nós temos o Oceano Atlântico, né? Então essa parte aqui nós temos o litoral, que são faixas de terra onde é banhado pelo oceano. Então vai vir ventos daqui do oceano, né, ventos marítimos
que vão tentar pegar e ultrapassar as formas de relevo, aí eles vão se condensar e vão acabar se precipitando, formando o que? As chuvas. Então isso é o que nós chamamos de chuvas orográficas, ok? Ainda sobre o aspecto físico, né? Nós podemos falar sobre a vegetação da região sudeste. Na região sudeste, nós vamos ter áreas aqui, ó, que tá de verde, que representam a caatinga. Nós temos aqui, ó, a caatinga, ela tá na Bahia, né? Um pedaço da Bahia, ó, da Bahia não, desculpa, né? De Minas Gerais, né? Porque Bahia não é sudeste, Bahia é nordeste, né? Tem aqui um pedaço de Minas Gerais, bem aqui e aqui de Minas Gerais. Vai ter o Cerrado, que vai pegar boa parte do estado de Minas Gerais e vai pegar um pedacinho do estado de São Paulo. Nós temos a mata tropical, que ela vai estar presente no estado de São Paulo, vai estar presente no estado de Minas Gerais, vai estar num pedacinho do Espírito Santo e um pedacinho do Rio de Janeiro. Nós temos a Mata Atlântica, que vai estar bem aqui, ó, no litoral, tá? Pegando parte do Espírito Santo, um pedaço do Rio de Janeiro e um pedaço de São Paulo, tá vendo? Essa faixa aqui marrom. Nós temos os campos, né? Que é a vegetação que vai encontrar em pequenas partes de Minas Gerais, né? Ó, tá vendo? 3 partes aqui de Minas Gerais e também no estado de São Paulo. Vamos ter também a vegetação litorânea, que é essa representada aqui com a cor rosa, que vai estar bem aqui, ó, num pedacinho do litoral do Espírito Santo, vai estar um pedacinho do litoral do Rio de Janeiro e um pedacinho do estado de São Paulo, né? Então, nós vamos ver que nessa região, a vegetação, né? A vegetação que vai ter mais destaque, né? Vai ser o Cerrado. E nós vamos ter destaque também para a mata tropical. Então, são as duas regiões, né? Que são as duas regiões, os dois tipos de vegetação que se destacam, né? Na região sudeste, tá? Em relação às características humanas da região sudeste, nós podemos dizer que a região sudeste é considerada a região mais populosa, né? Ou seja, tem o maior número de habitantes, ela tem uma densidade demográfica, ou seja, ela tem uma maior concentração de habitantes, né? Principalmente aqui, ó, nessas áreas de terra aqui, ó, nessa faixa de terra, né? Nessas faixas de terra aqui, ó, na marrom, né, um marrom, né? Tem 52,4 a 63,7 de número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Já nessa parte de marrom escuro, tem a concentração de 76,25 a 444,07 número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, essa região é a região mais populosa do nosso país, tá? Ainda em relação à região sudeste, o que nós podemos dizer? Que essa região, em relação às suas atividades econômicas, né, com relação à indústria, né, a agricultura, ela vai estar bastante o quê? Mecanizada, né? Vai utilizar bastante maquinários para aumentar a produção, né, agrícola, né? Que vai estar relacionada principalmente ao quê? Ao setor industrial. Então, os produtos que são produzidos aqui na agricultura são destinados principalmente como matéria-prima para a indústria, né? Vai se destacar nessa região a produção do café, da laranja, da cana-de-açúcar, né? Já em relação à pecuária, que é a criação de animais, vai ter o quê? A prática da pecuária intensiva, tá? Porque nós vamos ter um grande número de rebanhos bovinos, né? Essa região, né? Ela é grande produtora de leite, né? Que vai atender tanto a população local, como também vai fornecer matéria-prima para as indústrias. A industrialização também nessa região, ela é bastante intensa, né, bastante desenvolvida e tem uma grande diversidade, tem uma grande variedade, né?
em várias áreas da região sudeste, tá? Essa região também, ela tem destaque como atividade econômica também o quê? O emprego de pessoas, né? Principalmente relacionada ao quê? Ao turismo, né? Porque nós temos destaque para os estados como Rio de Janeiro, né? Que tem grandes festividades como Carnaval, tem pontos turísticos como o Pão de Açúcar, como o Cristo Redentor, né? Em Minas Gerais também nós temos um ponto turístico relacionado as cidades de Ouro Preto, Mariana, Sabará, que são consideradas cidades históricas, né? Que traz relação principalmente ao ciclo do ouro, conta a história do ciclo da mineração no nosso país. São Paulo também, o turismo está relacionado principalmente ao quê? Aos negócios, e nós temos o que nesse estado também? O Santuário de Nossa Aparecida, né? Onde atrai uma grande quantidade de turistas, tá? Na região sudeste, nós temos como destaque em relação às festividades, né? Nós temos festas ligadas a várias etnias, né? E nacionalidades, né, relacionada a várias etnias, várias raças e a outras nacionalidades, né, porque essa região, ela recebeu, né, durante um período da história do Brasil, uma grande concentração de imigrantes, né, principalmente quando vieram imigrantes para trabalhar nas lavouras de café, né? Então vieram pessoas de várias nacionalidades, vieram italianos, japoneses, né? Espanhóis, entre outras nacionalidades, né? Então essas nacionalidades, elas marcam, né? Traços da cultura da região sudeste, né? Então nós temos influências, né? Essa região tem influência de matrizes europeias, tem influência indígena e também tem influência africana, tá? Também influência de japoneses e sírios, tá? Então a gente abordou um pouquinho de informações sobre a região sudeste, mas nós teríamos várias coisas para comentar. Então, para a tarefa de casa, vocês vão fazer a leitura, né, dos textos referente à região sudeste, tá? Aí na próxima aula, nós vamos fazer atividades relacionadas a essas páginas que vocês fizeram leitura. Então, boa tarefa de casa para vocês e até a próxima aula. Beijo!